Moradores do Monte das Oliveiras, indignados, denunciam a agressão de uma mãe. Os vizinhos chegaram a gravar um vídeo que mostra a violência com a filha mais velha. Dados indicam que, infelizmente, casos de violência contra a criança estão aumentando. As imagens são fortes e mostram o momento em que ela bate mais de 40 vezes na filha mais velha, de apenas 9 anos. Liga para ela. De acordo com os moradores que não quiseram se identificar, as agressões já ocorrem há muito tempo. O menino de 5 anos também é vítima. Ele apanha da mãe e do padrasto. A gente pensava que a mãe não sabia no começo, porque a gente só via o padrasto batendo. Mas depois, não. A mãe também batendo. E todo mundo escuta, quer dizer, dá para ouvir de muito longe? Sim, porque eles choravam bastante, bem alto, choravam mesmo. Eles afirmam que as palmadas e as brigas são frequentes. Nem sempre a gente está em casa. E numa das vezes a gente acaba saindo e simplesmente os espancamentos, as agressões é frequente mesmo. Hoje pela manhã, o conselheiro tutelar esteve na rua em que a família mora e conversou com os vizinhos. O padrasto também estava em casa e se assustou com a denúncia. Mas somente a mãe e a menina foram levadas para a Delegacia de Proteção ao Menor. Lá foi aberta uma investigação. Mãe e filha se reconheceram no vídeo e foram encaminhadas para atendimento psicológico. A conclusão do inquérito só sai depois que o vídeo for avaliado pela perícia e os vizinhos prestem depoimento. Infelizmente, os dados estatísticos eles apontam que haverá um aumento. Se continuar tendo essa tendência que estamos vendo agora, com essa negligência dos pais, com essa falta de atenção. Apesar do trabalho que tem sido feito pela Delegacia de Proteção, através de exemplos que damos na própria mídia local, como palestras que nós vamos até as escolas, participamos, percebemos sim que está tendo esse aumento. Os números da Polícia Civil apontam que em 2014, 5.093 crianças e adolescentes foram vítimas. A violência física e psicológica está em primeiro lugar. Vítimas de violência sexual aparecem em segundo. Outras formas de violência, como omissão de socorro e corrupção de menores, juntos, são os mais numerosos. Em 2015, de janeiro a julho, o total de vítimas já chega a 2.486 e já superaram o que foi registrado no mesmo período do ano passado. E muitos casos terminaram em morte. No dia 14 do mês passado, o pequeno Pablo Pietro, de apenas 4 meses, estava com os pais em um barco no Rio Negro. Depois de um desentendimento entre os dois, o pai agrediu a mãe e jogou o bebê no meio do rio. A criança não foi mais vista e o pai, Josias da Silva Alves, foi preso e responde por homicídio qualificado. Na terça-feira, Josias Gabriel de Araújo, de apenas 2 anos, morreu afogado em um lago no Cacau Pereira. O responsável dele estava jogando bola e deixou o menino sozinho. Na quarta-feira, João Henrique Lima, de 3 anos, também morreu afogado no Careiro Castanho. Ele caiu num buraco que estava cheio de água e não conseguiu ajuda. Por conta da violência, nós podemos ter, no caso do abandono de capaz, aquela situação que vem no resultado morte. Até mesmo quando vai corrigir, pode corrigir com tal severidade que leve à morte. O conselheiro tutelar da Zona Norte fala que a desestruturação familiar é uma das principais causas desse aumento nas estatísticas. Independente do motivo, é importante fazer as denúncias para evitar que algo pior aconteça. Eu quero que você que está aqui me ouvindo, preste bem atenção. Quando você vê qualquer tipo de constrangimento, agressão física, morte ou ataque adolescente, não pense 2 vezes, meu irmão. Não só filme, mas chame na hora a polícia para dar o flagrante. Você não tenha medo de se expor e dizer, essa criança está sofrendo maus tratos, porque essa criança está lá. E o silêncio, o teu silêncio é que está matando essa criança. E a mãe da criança que foi jogada no Rio Negro foi liberada hoje à tarde. Depois que o pai confessou o crime, os advogados dela conseguiram um alvará de soltura, concedido pela juíza Mirza Thelma, da primeira vara do Tribunal do Júri. Cleudes Batista saiu da delegacia de homicídios por volta de 3h30 da tarde. Acompanhada de seus advogados, ela parecia muito abatida. Eu sempre disse desde o início que eu era inocente, graças a Deus ele confessou a verdade, né? Para os advogados de Cleudes, agora a justiça foi feita.
e nós acreditávamos nisso. E a partir de agora, né, com a assinatura da doutora Mirza, o alvará que a gente está em mãos, né, nós estamos contentes com esse resultado. Não sei dos motivos que levaram ele a cometer isso aí no meio do rio, etc., mas creio que sob violenta emoção talvez tenha feito isso com a criança, mas quem está sofrendo mesmo nesse momento hoje é a mãe. Ela sofre bastante a perda do filho e hoje, graças a Deus, a justiça foi feita. Poucos minutos depois, foi a vez de Josias deixar a delegacia. Ele confessou, na última terça-feira, de ter atirado o próprio filho no rio. Ao contrário da ex-companheira, Josias saiu escoltado pelos policiais da Delegacia de Homicídios a caminho da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde deve permanecer à disposição da Justiça. Com a confissão de Josias de que ele próprio teria jogado o filho no rio, a polícia praticamente encerra o caso, a não ser que apareça alguma prova substancial que mude o fato. Eu tenho 10 dias para concluir o inquérito agora e faremos isso no prazo, encaminharemos à Justiça, que abrirá a vista para o Ministério Público, e o Ministério Público, se entender pertinentes as informações e se entender suficiente para formar opinião sobre o delito, vai denunciar aí no prazo de 5 dias. 2 pessoas foram presas na manhã de hoje durante uma operação da Polícia Civil na Zona Leste. Você nem imagina onde os policiais encontraram drogas. Esta mamadeira foi apreendida porque, segundo a polícia, era usada para esconder porções de cocaína. O material foi encontrado na casa do suspeito Cadson Barbosa, de 21 anos. Ele também era procurado por um homicídio cometido em março. Nessa investigação, estava observando que ele poderia ser provável autor de outros homicídios na área do João Paulo, que é a área hoje que nós temos aí com o maior número de homicídios da Zona Leste. Prendemos ele em razão do cumprimento do mandado de prisão e também por tráfico de drogas. Na operação também foi presa Dávila Carvalho, de 23 anos. Na casa dela foram encontrados vários pacotes de maconha. Segundo a polícia, a droga seria vendida em praças do bairro São José 3. O detalhe é que Dávila foi solta pela Justiça há 30 dias. É um trabalho de investigação dos policiais do 9º Distrito Policial. Eles já estavam investigando. Com a saída dela do sistema penitenciário, eles receberam a informação de que ela voltou a traficar, cumprimos o mandado e logramos êxito. Os 2 suspeitos foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. As polícias de Iranduba e Manacapuru pedem ajuda da população para localizar um dos acusados de envolvimento na morte da líder comunitária Maria das Dores Salvador Priante. Quem tem os detalhes é a repórter Samira Benoliel. Boa noite, Samira. Como é que as pessoas podem ajudar nesse caso? Boa noite, José Augusto, e para todos que nos acompanham aqui no A Crítica na TV. Então, a população pode ajudar passando informações sobre o acusado ou sobre o paradeiro dele. O homem ainda não identificado é apontado como um dos responsáveis pela morte da líder comunitária Dora Priante, conhecida por denunciar crimes de grilagem na terra da região do Iranduba. Esse retrato falado do acusado foi feito pelo caseiro de Dora, que também teria envolvimento no assassinato. Qualquer informação que possa levar ao paradeiro dele pode ser repassada pelos telefones que aparecem aqui no vídeo. O contato pode ser feito também pelo Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública, 181. A polícia assegura o sigilo da identidade dos informantes. Para quem não lembra, esse crime aconteceu no dia 12 de agosto deste ano. Maria das Dores Priante tinha 53 anos e ela foi sequestrada na casa onde morava, na comunidade Portelinha, em Iranduba. O corpo da vítima foi encontrado com 12 perfurações de tiros no dia seguinte, no ramal Santa Luzia, no quilômetro 51 da rodovia Manuel Urbano, em Manacapuru. O caseiro dela, Ronaldo, e o motorista Adson Dias da Silva, apontado como mandante da execução, foram presos dias depois do crime. Eles permanecem na casa de detenção de Manacapuru à disposição da Justiça. E agora, José Augusto, vamos passar novamente o retrato falado do terceiro acusado para que as pessoas possam ir ajudar a polícia. Esse homem ainda não foi identificado, por isso, qualquer informação sobre ele é muito bem-vinda para a investigação ser concluída, né? Volto com você. Obrigado, Samira. Vamos agora ao nosso resumo de notícias. Esta mulher foi presa por aplicar golpes em mais de 20 pessoas em Manaus.
Ela era contratada para promover festas infantis e também agenciava cursos para tirar carteira de habilitação. Mas, segundo a polícia, não prestava os serviços e desaparecia com o dinheiro das vítimas, além de usar documentos falsos. Um rapaz de 19 anos e 2 adolescentes foram presos depois de fazer um assalto a um ônibus no bairro Novo Aleixo. Ele chegou a ferir um cobrador, que foi levado para o hospital Platão Araújo e passa bem. Depois de 6 meses de investigação, o canoeiro Juraci Gomes foi preso pela morte de uma dona de casa em fevereiro deste ano, no município de Rio Preto da Eva. Ele alega que estava bêbado no dia do crime, mas a polícia tem informações de que Juraci já havia agredido a mulher em outras ocasiões. Vamos ver agora como é que está o trânsito aqui na cidade de Manaus. Na tela temos imagem da rotatória do Eldorado, ali no Parque 10, zona Centro-Sul. À direita, a Avenida Mário Ipiranga Monteiro. Fluxo normal para o horário. 3 toneladas de carne impróprias para o consumo. Esse foi o resultado de uma fiscalização da Vigilância Sanitária em um supermercado na zona Centro-Sul. Os fiscais foram acionados depois de receberem denúncias. Eles também foram em uma cervejaria na zona Sul. Lá encontraram malte estragado. Os fiscais foram a um supermercado na zona centro-sul da cidade, depois que circulou um vídeo nas redes sociais em que um gato aparece no expositor comendo carne moída. Mas a fiscalização da Vigilância Sanitária descartou essa possibilidade. Mesmo assim, foram apreendidas no local 3 toneladas de carne que estavam armazenadas em temperatura inadequada, o que torna o produto impróprio para o consumo humano. Não vai ocorrer, no caso aqui, interdição, vai ser só o produto irregular, vai ser segregado e, posteriormente, multa. A Visa Manaus também foi a uma cervejaria na Cachoeirinha, na Zona Sul, e encontrou 15 toneladas de malte fora da validade, que seria usado na fabricação de cerveja e chopp. O local também estava sem condições sanitárias, o que também podia provocar risco à saúde. Prepare qualquer produto, insumo, a partir de produtos vencidos, traz um grave risco à saúde. Isso pode ser muito difícil de quantificar, mas o fato é que são produtos que podem trazer prejuízos à saúde do consumidor. Só lembrando aí que, segundo a Vigilância Sanitária, esse vídeo do gatinho aí no açougue do supermercado não foi registrada num estabelecimento aqui de Manaus. E de acordo com a Visa Manaus, o malte apreendido foi inutilizado e a carne vai ser destinada aos animais do SIGs. Já os responsáveis pela produção do chopp Batuta informaram em nota que o material fiscalizado estava fora da fábrica e já seria descartado. Esclarece ainda que a cervejaria estava fechada e não vem produzindo chopp atualmente. Se você tiver alguma denúncia sobre a falta de condições sanitárias de alimentos produzidos e vendidos na cidade, é só ligar para o 0800 092 0123. E esse tipo de problema pode ter origem no acondicionamento inadequado de alimentos. Para evitar situações semelhantes, hoje o Ministério Público Federal se reuniu com feirantes aqui de Manaus. Eles conversaram sobre um acordo firmado entre vários órgãos de fiscalização sobre a venda de peixes e carne de maneira legal. Produtos mal conservados, expostos ao consumidor sem as condições adequadas. Um risco para quem compra pescado e carne bovina nas feiras de Manaus. As apreensões, que chegam a toneladas, chamaram a atenção do Ministério Público Federal, que firmou com outros órgãos de fiscalização um termo de cooperação técnica. O termo terá 2 etapas. Na primeira, os feirantes serão orientados sobre como os produtos devem ser acondicionados, desde o abate até o momento em que chegam às gôndolas. 10 órgãos assinaram o documento. Ficou de fora apenas o IBAMA. A ausência de participação no acordo não significa que o órgão vai deixar de atuar. Então ele pode tanto atuar isoladamente, no exercício de ofício das suas atribuições, como ele pode aderir a alguma ação específica da força-tarefa e participar normalmente. As apreensões são efetuadas geralmente quando os produtos chegam aos feirantes, mas desde a origem há irregularidades. Com a parceria, a Polícia Ambiental espera reduzir ao máximo esses problemas. A gente tem fiscalizado as feiras e mercados e tem também feito bloqueios nas rodovias, né? O importante é que a população ela também nos ajude ligando para os nossos telefones, o call center da Polícia Militar 190.
Mas o representante da Feira do Parque 10 reclama. A burocracia impede que muitos trabalhadores se adequem. Assim, o pescado ele entra de maneira irregularmente, aí quem pega a culpa são os que revendem. Agora esse selo deveria ser cedido por quem? Eu acho que pela Secretaria de Feiras e Mercado, né, que é o órgão que cuida de todas as feiras de Manaus. O Ministério Público Federal entende que realmente a legislação é muito burocrática, que são muitas nuances, então é por isso que o trabalho não se restringe a simplesmente ações de comando e controle, ações de fiscalização. É por isso que nós reunimos no escopo do trabalho diversos órgãos que vão poder fazer esses esclarecimentos. O termo também prevê a adequação dos espaços onde funcionam as feiras. A sujeira é a maior preocupação. Até dezembro, o Ministério Público Federal vai realizar uma reunião por semana. Será o período de orientação aos feirantes. Depois disso, quem não se adequar ao acordo vai ser punido. E nós estamos numa primeira reunião com eles no sentido mais pedagógico, no sentido de passar algumas informações daquilo que eles podem e devem fazer, para depois, evidente, haver uma fiscalização mais efetiva. Em tempos de crise, olha só que boa notícia. 10 ganhadores vão receber entre 5 mil e 30 mil reais no primeiro sorteio da campanha do CPF na Nota. E fique atento, porque mesmo quem não fez o cadastro no site pode ter sido sorteado. O Super Notinha é o mascote da campanha Nota Fiscal Amazonense. Ele e outros servidores da Cefaz acompanharam o primeiro sorteio mensal, que distribuiu 10 prêmios que totalizaram 120 mil reais. A lista completa com os nomes dos sortudos já está no site. E mesmo os que não se cadastraram também concorrem. O prêmio é delas. O prêmio está disponível em até 90 dias após a data do sorteio, para que no momento em que ela se cadastrar, ela vai receber esse prêmio. Ela vai informar a conta bancária e esse prêmio em 10 dias úteis será depositado em sua conta. A iniciativa começou em agosto. De lá para cá, os sorteios diários fizeram mais de 3 mil ganhadores. Além de premiar, a campanha quer criar no consumidor o hábito de pedir a nota e diminuir a quantidade de empresas irregulares. Até agora, foram mais de 2.500 denúncias e quase 1.000 multas. 60 empresas foram lacradas. Para os empresários, eles vão ter a certeza de que combateremos a concorrência desleal e ele vai ter a possibilidade de vender sabendo que o comerciante ao lado vai estar cumprindo também as suas obrigações tributárias. Apesar dos prêmios, muita gente prefere não se cadastrar. Tem medo de ver o CPF usado para outra finalidade. Toda vez que eu vou fazer compras, eu nunca coloco a senha, o CPF na nota. Tem medo? Com certeza. Você fica com medo? Eu fico, para falar a verdade, fico. O receio tem motivo. O problema, segundo o advogado da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, é que o sistema da campanha CPF na nota fiscal é frágil, já que não existe lei que ampare a proteção dos dados. Ou seja, o consumidor efetua uma compra, uma loja de conveniência, uma drogaria, informa o seu CPF, certo? E não há nenhuma lei que ampare a proteção desses dados perante o varejista. Ou seja, o varejista poderá utilizar, se já houver má-fé, poderá utilizar esses dados de maneira fraudulenta. E não vai ser punido por lei. É difícil localizar a pessoa que fraudou, Mas o coordenador da campanha garante que é seguro. A população deve ficar tranquila com relação ao uso do CPF, tendo em vista que a campanha é estadual, não é federal. Não tem nada a ver com a Receita Federal, não tem nada a ver com o governo federal. A campanha visa exclusivamente o combate à sonegação do ICMS. Pelo menos até agora, nenhum caso de uso indevido do CPF foi registrado. E um dos principais cartões postais de Parintins, a Praça do Comunas, que fica ali na orla da cidade, foi interditada por risco de desabamento. Agora só pedestres têm acesso à Praça do Comunas, que fica na orla de Parintins. O muro de arrimo que faz a contenção da praça corre risco de desmoronamento. O muro de arrimo arriou e de barrancamento agora o barranco está arriando, Então, precaução, nós fomos ver, resolvemos interditar, junto com os outros órgãos. Cones permanentes foram afixados nas ruas Caetano Prestes e Senador Álvaro Maia, restringindo o trânsito de veículos pesados no local.
Nós vamos permanecer com a área isolada até que chegue a recuperação do muro de arrimo da cidade. A Praça do Comunas é uma das principais opções de lazer para o parintinense e muito frequentada por turistas pela vista privilegiada do Rio Amazonas. Mas, segundo os donos de bares, o local parou de ser frequentado após a notícia da interdição. E se continuar desse jeito, né, vai fechar. Para o geógrafo Camilo Ramos, a interdição do acesso às ruas afetadas é apenas o primeiro passo para evitar danos maiores. Tem que fazer uma interdição realmente e fazer o estudo e fazer o trabalho de proteção, senão vai prejudicar toda a cidade. Vários locais na orla da cidade sofrem com desbarrancamento. Trechos das ruas Nacaúte e Armando Prado já caíram. Aqui a Praça Cristo Redentor está interditada há mais de 2 anos. Engenheiros contratados pela prefeitura dizem que o risco de desabamento é grande. Quase toda a frente da cidade precisa de um trabalho de contenção para poder suportar a força do Rio Amazonas. Fazer o estudo da área, entender a dinâmica do rio, entender a dinâmica do solo, entender a dinâmica da rocha, para depois realmente fazer um muro de contenção, onde venha proteger realmente a cidade e não ofertar perigo como está sendo ofertado no momento. Perigoso mesmo. Por falar em perigo, um cobrador de ônibus aqui de Manaus ganhou na justiça o direito de receber um valor adicional ao salário por causa das condições de trabalho, isso mesmo. Agora, o que chama a atenção é o argumento que acabou convencendo os magistrados, o excesso de calor. Vamos voltar a falar com a Samira Benoliel. Samira, essa decisão parece inédita e abre espaço para que outros trabalhadores reivindiquem a mesma coisa, né? Exatamente, José Augusto. Nada impede que outras pessoas peçam mesmo na justiça. Eu vou explicar melhor o caso. Um cobrador de ônibus da empresa Líder ganhou o direito de receber adicional de insalubridade no valor de 20% por exposição ao calor durante o trabalho. Isso porque foi apresentado um laudo pericial que aponta a temperatura no interior do ônibus acima de 30 graus. Eles chegaram a esse número considerando que os ônibus urbanos em Manaus circulam superlotados e que, além das temperaturas regionais extremamente penosas, a temperatura dentro do veículo é potencializada por outras fontes de calor, tanto mecânicas como humanas. A empresa Líder tentou recorrer da decisão ao Tribunal Superior do Trabalho, mas a corte rejeitou o agravo, mantendo a condenação ao pagamento do adicional. O fato é que agora os colegas de trabalho desse cobrador têm grandes chances de conseguir o mesmo benefício. Volto com você. Um recado aos motoristas. A prefeitura alterou o trânsito num trecho da Avenida das Torres. É importante prestar atenção para evitar multas e acidentes. Um novo semáforo foi instalado no cruzamento da Avenida das Torres com a Rua 21, no conjunto Boas Novas. O Manaus Trans garante que a medida vai melhorar a fluidez dos carros e a segurança dos pedestres. É uma rua aqui do conjunto, foi colocada em mão única para evitar essa saída de veículo. Algumas esquerdas foram retiradas, as pessoas têm a opção de fazer essas esquerdas em locais próximos. De modo que o semáforo ficou com poucos movimentos e com isso a gente consegue dar agilidade e também segurança às pessoas que vão atravessar. Quem dirigir no sentido Coroado agora pode seguir direto na Avenida das Torres ou dobrar à esquerda. Quem vai em direção à Cidade Nova deve percorrer mais 50 metros até o próximo retorno. Enfim, as pessoas que utilizam essa via era muito complicado, sabe? Então a gente tivemos várias ocorrências aí de acidente, várias pessoas lesionadas e existia uma necessidade muito grande da gente fazer essa implantação desse semáforo com a faixa de pedestre. Para quem dirige pelo bairro Japim, um semáforo novo também vai ser instalado no cruzamento da Avenida Valdomiro Lustosa com a Manaus 2000. Ele começa a funcionar a partir de amanhã. E hoje o Código de Defesa do Consumidor faz aniversário. Para comemorar a data, o órgão lançou algumas novidades que prometem facilitar a vida de quem busca direitos amparados por lei. A principal novidade é este ônibus, que vai levar serviços de orientação e formalização de processos a todas as zonas da cidade e também a municípios da região metropolitana, uma forma de aumentar o acesso aos direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. A partir de agora, os comércios varejistas também vão ser obrigados a expor esta placa, com o telefone e o endereço do PROCON. O texto em braille é para facilitar a vida de pessoas com deficiência
visual. O comerciante que não cumprir com a exigência pode pagar multa de 200 a 3 milhões de reais. O consumidor é a mola mestra da economia, não é? Então, hoje, um consumidor, ele ciente dos seus direitos, ele adquire aquele produto, aquele serviço com a melhor qualidade, né? E no estabelecimento que não olha só a venda, mas também o pós-venda, não é? Então, nós tivemos grandes conquistas e aí a gente tem que comemorar de norte a sul do país o advento do Código de Defesa do Consumidor. Vamos falar de esportes. 2 lutadores amazonenses estão pegando pesado nos treinos para encarar mais uma edição do Jungle Fight. Eles, obviamente, buscam a vitória, mas por motivos bem diferentes. Entenda o porquê. 2 atletas, mesma categoria, metas diferentes. A rotina de treinos aqui é puxada. Jiu-jitsu, aula de MMA, aula de luta olímpica, de boxe. São 2 atletas que estão bem preparados e com certeza vão representar muito bem o nosso estado. O amazonense Rainer Silva, vindo de 2 derrotas, busca um recomeço no Jungle Fighter. E Paulo Oliveira vai para a luta mais decisiva da carreira dele. Isso porque, se vencer, vai disputar o cinturão da categoria peso mosca. Paulo Oliveira vem de 3 vitórias consecutivas no Jungle Fighter e quer manter a boa sequência para disputar o título. Esse é o momento que a gente estava esperando, então creio que agora é a hora de a gente buscar o cinturão aí. A gente está muito focado, a gente se preparou muito para isso e é isso aí. Agora é chegar lá e mostrar o que a gente trabalhou durante esse tempo todinho esperando. Rainer Silva já foi dono do cinturão da categoria. Perdeu o título em maio. Eu dei 2 passos para trás aí. Deu uma caída no Jungle, mas a gente vai buscar ao topo de novo, né? Porque dessa vez estou bastante preparado, bastante focado, né? E a gente vai lá e vai dar show. Se superação é a palavra de ordem para Rainer Silva, para Paulo Oliveira ela vira confiança. O Jungle Fight acontece no próximo sábado, dia 12, no estado do Tocantins. Boa sorte aí para os nossos atletas. E um projeto social no Parque 10 está ajudando dezenas de crianças e adolescentes a trocarem o tempo ocioso pelo esporte. A ideia surgiu há apenas 3 meses, mas já está cheio de mini craques por lá. São 2 turmas, dos maiores e dos pequenos. Tem uns em que o colete bate no joelho. Mas não, isso não é problema. A ideia é fazer com que esses meninos gastem tempo e energia aqui, e não em frente ao videogame. Com certeza, tirar essa molecada que está em casa, vendo televisão, videogame, trazer para dentro do complexo, né? Para adquirir atividade, né? Tanto com futebol, futevôlei, que hoje a van, ela tá assim, hoje tem um futevôlei, tem aula de dança e o carro-chefe hoje é a nossa escolinha de futebol. Os maiores pensam grande, querem treinar para serem chamados para clubes profissionais do Amazonas. A ideia é ajudar a gente a pegar uma base no campo e jogar a gente para outros clubes. Já os menores gostam só da ideia de treinar e melhorar no esporte que eles são apaixonados. Eu jogava numa pracinha que era ali em cima, aí um amigo meu sempre me chamava para me vir aqui, para me conhecer. Aí a mamãe um dia soube da escolinha e deixou eu vir. Tá gostando? Uhum. Melhorou o futebol? Melhorou, bastante. E o projeto surgiu por acaso. O Antônio é treinador, o apelido é Zico. Então já viu, né? O cara é bom de bola. Por que todo mundo te chama de Zico? Porque quando jogava a bola o pessoal achava que eu jogava no mesmo estilo que o dele, por isso ficou Zico. Qual foi a ideia quando vocês montaram esse projeto? Uma sobrinha minha tinha me pedido para que fizéssemos uma brincadeira durante as férias da garotada e a gente, na oportunidade, chegou à conclusão que a gente poderíamos fazer uma escolinha de férias. Aí, exatamente em cima dessa escolinha de férias, que era para a garotada brincar durante o período de férias, que a gente acabou transformando em uma escolinha. 90 crianças e adolescentes são atendidos pelo projeto, que tem tudo para crescer ainda mais. O projeto funciona na Avenida Perimetral, ao lado do Parque Municipal do Mindu, e é gratuito. E o programa Transforma, que faz parte das ações educacionais das Olimpíadas Rio 2016, está em Manaus para capacitar professores de educação das redes municipais e estaduais. A ideia é trazer os valores olímpicos para dentro das escolas.
Jorge é professor há 26 anos e durante 2 dias vai receber o treinamento do programa Transforma e ser um multiplicador do esporte olímpico. Nós vamos, através do Transforma, dar essa oportunidade para muitos alunos conhecerem modalidades novas, o badminton, o softball, ver como é que funciona realmente. Então, quando começar as Olimpíadas, realmente elas vão olhar e dizer, eu fiz isso na minha escola, eu conheço, eu sei como é que funciona, a regra é dessa forma. E é justamente essa a ideia do programa, levar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos para dentro das escolas, criando assim oportunidades para as crianças e adolescentes experimentarem novos esportes. São 3 grandes frentes para pensar então essa ampliação e mais, o engajamento nos Jogos. Então, Transforma é um programa que vai levar os Jogos para dentro das escolas. Então, especificamente para os professores de educação física, a gente trabalhar com essa ampliação dos esportes, para que eles consigam participar dos Jogos efetivamente e conhecer um pouquinho dos outros esportes olímpicos e paralímpicos. Esse momento de esporte não é só para a gente pensar em alto rendimento, mas também os valores que estão imbricados na prática, o comungar dos povos. O projeto Transforma, que foi lançado no ano passado, já esteve em 2.500 instituições de ensino do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Minas Gerais. Agora, aqui em Manaus, o projeto pretende chegar a pelo menos 100 escolas. É um grande engajamento que nós estamos fazendo e o esporte ele tem essa força, ele tem esse objetivo de unir as pessoas. E nós vamos replicar isso para mais de 250 mil alunos da rede pública estadual e municipal e mais de 50 mil pessoas que vão participar desses 12 festivais. Em tempos de crise, orçamento apertado, não dá para ficar indo às compras e renovar o guarda-roupas, certo? Bem, mas dá para driblar a falta de dinheiro com um pouco de criatividade e ainda ficar na moda. Quem traz as dicas para a gente são os repórteres Lani Guzmão e Eric Franco. Esta saia fez sucesso nos anos 70. Com corte para deixar mais justa, ela fica bem atual. Já este vestido de renda simples, com detalhe, se torna um look bem moderno e badalado. A técnica de customizar roupas esquecidas no cabide não é nova, mas segundo esta professora de moda, vem ganhando espaço, principalmente por oferecer exclusividade a quem quer estar bem vestido e descolado. Vai muito da criatividade, de cada pessoa, do gosto, da ousadia, E o mercado está aí, trazendo muitas coisas bacanas que é para a gente avançar na customização. Detalhes de correntes, pérolas ou mesmo renda pode mudar completamente o visual de uma roupa que antes era básica. Sabe aquela peça-chave que manchou ou rasgou? Ela pode ficar novinha. Clarissa conta que quase jogou a blusa preferida porque manchou, mas na internet encontrou a solução. E eles customizaram, descoloriram, aplicaram uma técnica e eu particularmente achei que ficou mais bonito do que ela era originalmente. E a peça que ia ser descartada agora vai voltar para o meu guarda-roupa. O projeto surgiu como um trabalho de faculdade e já na primeira exposição vendeu todas as peças. Então a Alessandra pensou em ir mais longe, montar um negócio que atendesse a mulherada que quer mudar uma roupa sem gastar muito, com peças que podem sair de R$10 a R$30. Então, a proposta do modo de cabide é levar a customização de baixo custo a preços populares para que nossos clientes usem a moda que está dentro do seu guarda-roupa. O contato é feito principalmente via internet, na fanpage da empresa. E em ano de crise, não dá para trocar o guarda-roupa, mas também não dá para ficar fora de moda, Então, nós trouxemos uma blusa, como vocês podem ver, básica, e vamos acompanhar o trabalho realizado pela Alessandra, que, segundo ela, a gente vai sair com a blusa aqui pronta para uma balada. Então, vamos acompanhar esse trabalho direitinho. Fazendo um pequeno e vou acrescentando no olhômetro mesmo. Como é tortinho, você vai
puxando todas as tirinhas. Pronto, para ir uma balada, usar um toque. E não é que em 4 minutos a peça ficou diferente, mais moderna e ótima para usar com jeans. A customização de roupas é também confeccionar peças que têm a ver com o cliente. Nós temos uma página no Facebook, que é nosso principal canal. A pessoa tira uma foto da sua peça e aí ela manda uma mensagem inbox, entra em contato com nossos consultores, eu ou o Alex, e falando o que ela queria fazer naquela peça. Se ela não tiver, porventura, nenhuma ideia, nós damos uma consultoria, fizemos um briefing e nós realizamos uma entrevista para dar sugestões. Fazemos um croquis, um projeto, onde a pessoa tem a possibilidade de ver a sua peça antes que ela seja produzida. Ela validando, nós vamos e realizamos a customização. Depois dessas dicas, não tem desculpa para deixar aquela roupa ou mesmo a bolsa esquecida no armário. Com alguns ajustes, ela pode se tornar a peça-chave no modelito. Vai muito do seu gosto, vai lá, corta, faz a barra, usa com uma camisetinha básica, coloca um acessório legal e já está na moda. Cara de tigrão, barra de renda, aqui vai ser... O Crítica na TV fica por aqui. Uma boa noite para você, fique com Deus e até amanhã.